Ontem eu consegui realizar um sonho de menina que eu tinha já há muito tempo, que era finalmente ir a um show do Gilberto Gil. Eu sempre quis ir a um show do Gil, Caetano, da Bethânia, da Gal Costa e do Chico Buarque. Não consegui ir num show da Gal Costa, Chico Buarque já fui, Caetano fui num show que ele fez com os filhos, numa turnê que ele fez. A Bethânia eu ainda irei, e agora o do Gil eu realizei. O show foi sensacional, a energia que o Gilberto Gil tem ainda no palco, no auge dos seus 82 anos. 82? Eu acho que 82. É incrível. Ele ficou mais de 1h30 oferecendo aquela energia, oferecendo aquele entusiasmo, oferecendo o profissionalismo dele mesmo, dessa carreira enorme, imensa, grandiosa que ele construiu, que é um legado, na verdade. E eu fiquei bastante reflexiva em relação a algumas coisas que envolvem esse show. Para começar, o Gil tem 80 e poucos anos, o que já é um feito. Ele está em turnê, assim como o Milton Nascimento também teve em turnê recentemente. E o Milton, inclusive, é um dos shows que eu mais queria assistir. Mas como ele encerrou os shows, acho que eu não vou conseguir mais. Então o Gil, no auge dos seus mais de 80 anos, em cima daquele palco, ele levou a obra dele, que tem pelo menos mais de 60 anos de carreira, e colocou tudo no palco. E foi muito gostoso. E eu fiquei pensando, caramba, uma pessoa que passa por tantas coisas, imagina em 60 anos. Ele viveu 2 retornos de Saturno, não em vida, mas profissionalmente falando. Então é um nível de maturação que essa carreira vai ganhando, vai conquistando, muito relevante. E nesses 60 anos, muitas coisas aconteceram na vida do Gil. O Gil foi pai, o Gil foi marido várias vezes. O Gil foi avô. O Gil em breve talvez seja bisavô, não sei se ele está a ponto de ser bisavô, mas ele vai ser em algum momento. Então muita coisa aconteceu, a vida pessoal dele caminhou junto da carreira dele. No entanto, ele sempre manteve acesa essa vontade de continuar compondo, cantando, performando, fazendo parcerias, lançando álbuns, fazendo shows, em turnê, etc. e tal. Ele disse no show em um momento que ele, desde que tinha 10 anos de idade, dizia que queria ser músico. Ele usou um termo, eu acho que é musgueiro. Ele disse para a mãe dele que ele queria ser musgueiro. Acho que talvez seja musiqueiro. Ou seja, desde muito jovem, o Gil tinha essa vontade, tinha esse desejo. A maioria das pessoas não sabe, desde pequeno, aquilo que ela quer ser, a carreira que ela quer seguir, a profissão que ela vai escolher. Isso não é uma coisa generalizada. Mas, ao mesmo tempo, embora tenha sido com 10 anos, poderia ter sido um pouquinho mais tarde. Olhem como se manter firme a um propósito é essencial para construir algo verdadeiramente sólido, palpável e enorme. A carreira do Gil tem mais de 60 anos e ele passou por um monte de coisas. Não só na família, mas o Gil foi preso. O Gil teve que se exilar em Londres nos anos 60, 70, por conta da ditadura. Fora outros acontecimentos que a gente não tem noção. Imaginem vocês, 60 anos. Mas ele sempre manteve esse propósito vivo nele. Tanto é que ele tem 80 e poucos anos, estava ontem em cima de um palco, feliz, entusiasmado, animado, alegre. E acredito que muito orgulhoso do que ele construiu durante todo esse tempo. Nós só conseguimos nos manter dentro de uma proposta que faça sentido pra gente se nós temos propósito. Dentro de um propósito, nós vamos organizando objetivos de acordo com cada fase, de acordo com cada momento, de acordo com cada ciclo de vida que nós vamos experimentando na nossa história. Mas é preciso ter esse propósito. Ele quis ser músico, quis ser musgueiro, musiqueiro. 72 anos depois de ele falar isso para a mãe dele, ele estava em cima de um palco. 18 mil pessoas ali assistindo a ele cantar várias músicas da carreira dele, de várias épocas diferentes, porque inclusive o Gil não foi só uma coisa ao longo de todo esse tempo. O Gil se modificou, o Gil se transformou. Quando ele foi pai, quando ele foi avô, quando ele foi em África, ele contou quando ele esteve em África que a cabeça dele voltou de uma maneira diferenciada. Quando ele foi ministro da cultura do governo Lula. Então, muita coisa aconteceu na vida dele, muitas mudanças, muitas transformações, mas ele se manteve fiel a esse propósito, ele se manteve constante, porque ele acreditava, sempre acreditou na força, no poder que a música dele tem. Em uma entrevista que eu assisti recentemente, até naquele documentário que ele faz com a família dele,
tá no Amazon Prime, se eu não me engano, na casa do Gil ou em casa com o Gil. Ele menciona que a função da arte é justamente tocar em assuntos, tocar em temas que nem sempre a gente fala, nem sempre a gente traz para nossa conversa do dia a dia, e que a obra dele é uma ode a essa arte que é tão importante para a gente. Então vocês vejam que ele tem um propósito muito consolidado. Quando você tem um propósito, tudo pode acontecer, mas a forma com que você olha para a prisão, para a censura, para o exílio, ou tudo mais o que ele tenha vivido na vida dele, a forma que você olha para esses acontecimentos é algo que te eleva para degraus de crescimento. Então, em vez dele olhar como obstáculos que talvez o fizessem desistir dos objetivos dele, ligados ao propósito dele, enxergou esses acontecimentos como desafios para que ele pudesse crescer. E essa é a diferença, porque adquirir constância, conquistar a constância na nossa vida, deve partir de um pressuposto muito básico. Aquilo que eu estou fazendo e que pretendo ser constante, precisa seguir um propósito, precisa estar alinhado a um propósito. Então, quanto mais a gente sabe aquilo que a gente verdadeiramente quer, quanto mais a gente entende aquele sonho que a gente tem, quanto mais a gente se familiariza com as nossas vontades, com os nossos desejos, fica mais fácil ter clareza sobre esse propósito e, consequentemente, adquirir constância para perseguir isso. Talvez essa seja a grande dificuldade que as pessoas têm hoje em dia, ter uma clareza sobre esse propósito. Quando não se tem clareza sobre esse propósito, tudo serve e tudo obsta à constância. Então, no fim das contas, acho que o Gil pode nos ensinar muito sobre isso, sabe? Eu fico pensando o quanto que um homem de 82 anos em cima de um palco, mais de 1h30, tocando, cantando, dançando e trazendo a sua visão, o seu discurso, trazendo a sua obra para tantas pessoas, nos fala sobre isso. O Gil é um ser humano fantástico e um artista excelente, mas ele não é especial, ele também é um ser humano. Então eu deixo uma reflexão para vocês. Será que a razão pela qual vocês não conseguem ter resultados que vocês consideram interessantes na vida de vocês não é porque, em primeiro lugar, vocês não têm clareza daquilo que vocês querem? Será que na realidade não tem a ver com incompetência, impotência ou desimportância, e sim pelo simples fato de vocês não terem um propósito claro na cabeça de vocês, para que então vocês possam, com esse propósito claro, traçar um planejamento para chegar até o resultado que vocês esperam? Às vezes é sobre isso. Às vezes não é sobre não conseguir ou conseguir ter constância, mas sobre saber verdadeiramente aquilo que você quer. Pensa nisso.